cada um com até 20% na Sexta-feira Verde, na seção Olá. Explosões poderosas em Kharkov, Voronezh e Moscou. Restrições de voos em Domodedovo. O SBU com drones FPV-2 destrói posições russas em Pokrovsk. Soldados da Coreia do Norte já cegaram a Zaporíjia. A situação está esquentando. Em Genebra, reescreveram 28 pontos de Trump durante as negociações entre Ucrânia e EU. O que não dó. A Rússia está mascarando compras militares. A Mosfilm e museus compram drones, rap e Starlink secretamente. Motim de prisioneiros. Condenados que estavam sendo levados para a guerra mataram o guarda e fugiram. Os moradores de Belgorod pedem ao xamã para direcionar o dinheiro dos shows para geradores, mas o vídeo no chat dele foi apagado imediatamente. Olá, meu nome é Yulia Kokan e agora mesmo vou falar sobre o principal. Mas antes, deixe seu like neste vídeo e se inscreva no nosso canal. Assim a gente não se perde mais aqui pelo YouTube. As noites na Rússia estão ficando cada vez mais inquietantes. Sobyanin confirmou um novo ataque de drones em Moscou. A capital russa mais uma vez acordou ao som das defesas antiaéreas. Por causa da ameaça de ataque de vans, em Domodedovo foi restringido pouso e decolagem de aviões. As forças de defesa antiaérea do Ministério da Defesa destruíram um drone que atacava Moscou. No local onde caíram os destroços, especialistas dos serviços de emergência estão trabalhando. Também na noite de 24 de novembro, fortes explosões foram ouvidas em Keskovo, região de Nizhny Novgorod. Segundo fontes russas, na zona industrial da cidade ocorreram pelo menos 10 explosões potentes. Em Kharkov estão localizados 2 objetos estratégicos, a refinaria de petróleo da Lukoil e a fábrica petroquímica Siburgstovo. Após o ataque, o aeroporto de Nizhny Novgorod foi forçado a suspender as operações, pelo menos por algumas horas. A noite também não foi tranquila na região de Voronezh. Os russos afirmaram ter abatido 2 dezenas de drones e destroços que danificaram várias casas particulares e um prédio de vários andares. Drones ucranianos também sobrevoaram Penza, onde forçaram a paralisação das operações do aeroporto local. Além disso, na noite de 24 de novembro, a atividade da defesa aérea russa foi registrada em outras regiões da Rússia, mais precisamente nas regiões de Belgorod e sobre Krasnodar. Enquanto isso, o Ministério da Morte russo, como de costume, relatou que tudo foi abatido. Supostamente, 93 drones ucranianos durante a noite. Só que por algum motivo, tudo está pegando fogo e explodindo. Estamos aguardando a confirmação oficial dos ataques pelo Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia. Enquanto isso, deixe seu like neste vídeo e vamos continuar. E agora, senhores, uma história sobre como os moradores de Belgorod pediram ajuda ao cantor xamã e... Estamos arrecadando dinheiro para comprar geradores para que o show do xamã aconteça. Enquanto o país inteiro faz vaquinha para comprar geradores para a região de Belgorod, as crianças voltam da escola no escuro e as escolas distribuem fitas refletivas, a cidade se prepara para 2 shows do xamã ao mesmo tempo. Aliás, muitos ingressos foram comprados por órgãos públicos. Nós não somos contra a música. É importante para as pessoas sentirem que a vida continua. Mas se o artista vem para Belgorod, queremos que ele veja a vida real e não só o brilho dos refletores. Prezado Yaroslav, vai ser realmente impactante? Se você destinar parte da renda do show para ajudar os afetados ou para comprar esses mesmos geradores, aí sim sua apresentação será realmente uma vitória. Afinal, é esse o nome da sua crimê. Na verdade, o partido Novas Pessoas de Belgorod gravou um apelo ao xamã. O vídeo foi enviado para o chat do artista e os administradores apagaram esse, digamos, grito de socorro em 15 segundos. E aqui você talvez pergunte, o que as autoridades locais estão fazendo, já que as pessoas estão pedindo ajuda até, com o perdão da palavra, ao xamã? Pois é, o governador da região de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, por exemplo, está muito ocupado no momento. O funcionário está pedindo permissão ao Putin para concorrer a um segundo mandato. O governador da região de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, declarou que está pronto para buscar um segundo mandato em 2026, mas só se receber a aprovação de Putin. Ele não pretende tomar essa decisão por conta própria. Na prática, Gladkov confirmou aquilo que já era óbvio, o seu futuro político.
depende totalmente do Kremlin. Em resumo, moradores de Belgorod, vocês aí com os geradores vão ter que se virar sozinhos, porque, como podem ver, o xamã não tá nem aí e o Sr. Gladkov tá muito ocupado agora. Bom, e agora, de fato, vamos às negociações de paz. Recentemente, as delegações da Ucrânia e dos estados se encontraram em Genebra. Na pauta do encontro na Suíça, estava a discussão de um plano de paz. Como resultado das negociações, foi preparado e revisado um novo acordo quadro de paz. O texto exato não é conhecido, mas o documento afirma claramente o respeito à soberania da Ucrânia. Por isso, pode-se dizer que a reunião não foi em vão. E foi exatamente isso que os chefes das delegações declararam. As negociações foram construtivas, focadas e cheias de respeito mútuo, o que destacou o compromisso comum de alcançar uma paz justa e duradoura. Ambos os lados consideraram as consultas extremamente produtivas e a discussão demonstrou um progresso significativo na harmonização de posições e na definição de próximos passos claros. As partes confirmaram que qualquer acordo futuro deve respeitar integralmente a soberania da Ucrânia e garantir uma paz sustentável e justa. Embora os EUAs considerem as negociações construtivas e frutíferas, isso não significa que tudo correu sem problemas. Dizem que as negociações foram tensas. Como prova disso, circula na internet uma foto de uma caneta que supostamente foi quebrada pelo secretário do Conselho de Segurança Nacional e Defesa, Rustem Umerov. Mas vamos voltar ao conteúdo do documento, ainda que seja apenas um esboço. Dizem que cada ponto importante para a Ucrânia foi conquistado com muito esforço, e não à toa. Como escreve o jornal New York Times, a versão atual do plano de paz já é diferente dos 28 pontos publicados anteriormente. Posso confirmar que alcançamos um progresso real e estamos caminhando para uma paz justa e duradoura. Paralelamente às negociações em Genebra, também se trabalhou no plano de paz na União Europeia. O jornal Telegraph publica uma alternativa europeia ao plano de paz de Trump. A proposta europeia não limita o número das forças de defesa ucranianas, não proíbe a adesão da Ucrânia à OTAN e afirma claramente que Kiev não será forçada a adotar um status neutro. Além disso, a Ucrânia pode, a seu critério, convidar para seu território forças amigas, incluindo tropas de países, coalizões ou quaisquer interessados. O documento europeu prevê um cessar-fogo imediato e incondicional, que deve ser monitorado pelos EUA e países europeus. Juridicamente, garantias de segurança juridicamente vinculativas para a Ucrânia, incluindo os Estados Unidos, seguindo o modelo do artigo 5 da OTAN. Nenhuma concessão territorial como condição inicial. As questões de fronteira serão discutidas após o cessar-fogo. Devolução do controle da usina nuclear de Zaporíjia e da barragem de Kakhovka à Ucrânia. Restauração integral e indenização por danos, incluindo o uso de ativos russos congelados. A possibilidade de imposição automática de sanções contra a Federação Russa em caso de violação dos termos de paz. Novamente sobre Genebra. A CBS News informa que Zelensky poderá viajar a Washington para discutir as questões mais sensíveis do plano de paz com o presidente Trump. Portanto, mais uma vez, as negociações em Genebra foram de algum tipo, mas produziram resultados. É importante que haja diálogo com os representantes americanos. E há sinais de que a equipe do presidente Trump está nos ouvindo. Mas a CBS escreve não só sobre a possível visita de Zelensky ao EU, mas também sobre a possibilidade de uma visita do ministro do Exército do EU à Rússia. Um possível resultado das negociações em Genebra é que o ministro do Exército, Dan Driscoll, pode visitar a Rússia ou se encontrar com autoridades russas em outro lugar, segundo outro funcionário americano. Aliás, falando da Rússia, no Kremlin dizem que não tem a menor ideia sobre os resultados das negociações entre Ucrânia e EU em Genebra. Até agora não recebemos nenhum formato. Nós, claro, estamos acompanhando de perto toda a situação, recebemos muitas informações relevantes e atualizadas, tenho viajado bastante nos últimos dias para diferentes lugares, mas até o momento, oficialmente, ainda não recebemos nada concreto ou formalizado a respeito. Seguimos atentos e aguardando qualquer novidade que possa surgir. E, na verdade, a Rússia nem precisa se aprofundar muito, porque as exigências deles não mudam muito de um dia para o outro. O Kremlin quer a capitulação da Ucrânia. Analistas do Instituto para o Estudo da Guerra escrevem que a Rússia só aceitará um plano de paz que signifique a rendição da Ucrânia. E o problema é que, para o Trump, no fim das contas, tanto faz. Segundo fontes do jornal The Washington Post, ele quer acabar com a guerra, mas não se interessa muito pelas condições do plano de paz promovido em seu nome.
Um funcionário americano, que assim como outros, falou sob condição de anonimato devido à delicadeza do assunto, disse que o presidente não estava tão envolvido nos detalhes. Você diz para o Trump, eu vou tentar fechar um acordo. Ele responde, ótimo, veja o que pode ser feito. E essa é toda a informação de que ele dispõe. Mas junto com isso, o The Economist escreve que o prazo para assinatura do acordo é apenas uma estimativa. Lembra que estávamos falando do dia 27 de novembro? Agora dizem que Trump estendeu o prazo por mais uma semana. Quem sabe, talvez a semana do Trump depois vire 2, 3, 10. E para concluir, o tema das negociações. Enquanto as delegações conversavam em Genebra, Trump criou mais um episódio chamado O Governo Ucraniano é Ingrato. E sabe o que aconteceu depois disso? A Ucrânia agradeceu. Lendo os comentários dos episódios anteriores, vejo que muitos nos assistem do Cazaquistão, Moldávia, Europa e até dos Estados Unidos. Nós, ucranianos, somos muito gratos pelo apoio de vocês e temos orgulho de ter espectadores tão sensatos. Escreva também nos comentários deste episódio de onde você está nos assistindo e se aí onde você mora apoia a nossa luta contra o Império do Mal. Sempre leio seus comentários com muito prazer. E nós seguimos em frente. Agora vem a parte mais interessante. Enquanto em Genebra, no âmbito da diplomacia, discutem as condições de paz e garantias de segurança para a Ucrânia, na linha de frente continuam os combates intensos. Em Kupiansk, as batalhas não cessam nas partes central, sudoeste e noroeste da cidade. Segundo o correspondente militar Bogdan Miroshnikov, várias dezenas de posições mudaram de mãos 5 ou 6 vezes. E essa luta continua. Os ocupantes também continuam tentando desviar nossas reservas para o oeste da cidade. No geral, a situação em Kupiansk para o inimigo já não é tão favorável há 2 semanas como era antes. Nossos soldados estão limpando a cidade desses canalha, metro por metro. Na região de Guliápol, 4 bombardeiros de ataque ucranianos Vampir da 5ª Brigada de Assalto estão destruindo grupos de assaltantes russos. A mídia russa informa que tropas da Coreia do Norte chegaram a essa região após 2 meses de preparação. Ao mesmo tempo, na região de Zaporígia, um regimento de assalto russo sofre com alcoolismo em massa. Isso é relatado pelo movimento partidário Atesh. Nossos agentes informam que os novos militares não morrem por balas, mas por intoxicação alcoólica. O comando está conscientemente encobrindo essa situação. Soldados bêbados são um recurso vantajoso. Eles não fazem perguntas e vão para o ataque aquecidos. Isso provoca conflitos sérios com os soldados sóbrios. Os bêbados expõem os outros ao perigo, fazem barulho. Acendem lanternas, atiram para o alto, gritam nos postos, esquecem as armas e até abrem fogo amigo contra os próprios companheiros. Segundo o Deep State, o inimigo avançou em Pokrovsk e perto de Datinskoye. No entanto, ouça como jornalista e analista militar Vassily Pirnyo comenta a situação em Pokrovsk. Em Pokrovsk, agora, a situação é muito desconfortável e desagradável para os russos, do ponto de vista de que eles têm logística nos arredores do sul, ou seja, eles garantem o deslocamento dos grupos de Pokrovsk e de assalto através 1º de maio ao sul, vindo da região de Shunishinovo, eles entram nas mesmas áreas de Sobachevka, grupos de assalto entram, mas não conseguem avançar além dos limites da ferrovia. A ferrovia está localizada bem aqui. Os russos não conseguem avançar além desse limite. E o que nossos paraquedistas estão tentando fazer agora, na verdade, é justamente implementar o cenário de criar uma linha de confronto mais ou menos estável. Ou seja, tentar formá-la. Porque o que aconteceu nos últimos dias em Pokrovsk, olha, foi uma verdadeira bagunça. Agora, literalmente, nos últimos dias, na semana passada, a situação ficou um pouco mais ordenada. Operadores do 3º Regimento das Forças de Operações Especiais realizaram um ataque bem-sucedido perto de Pokrovsk. Eles eliminaram e capturaram inimigos, evacuaram feridos e usaram vários tipos de drones, tanto terrestres quanto aéreos. E aí, vamos sobreviver? Acho que a gente tem passagem, né? E os soldados das forças especiais atacaram as posições inimigas em Pokrovsk e nos territórios temporariamente ocupados, usando drones FP2 com cargas explosivas de 105 quilos, o que garantiu alta eficiência à operação. Mais detalhes sobre o que está acontecendo na linha de frente nos últimos dias se confere na nossa análise militar. Nas últimas 24 horas, 3 pelotões foram eliminados e mais de um pelotão ficou ferido. O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia revelou detalhes dos combates por Pokrovsk.
Assim, as forças de defesa destruíram exatamente 60 soldados de assalto russos que, sob a neblina, tentaram avançar para o centro da cidade e se consolidar lá. Outras 23 pessoas ficaram feridas. Como resultado, a tentativa de avanço dos ocupantes fracassou. Ao mesmo tempo, o inimigo ainda mantém as posições antigas, nas quais entrou alguns dias atrás. Segundo o comando das Forças Armadas da Ucrânia, agora estão sendo realizadas ações de busca e assalto, e toda a cidade continua, de fato, sendo uma zona cinzenta. O inimigo, que entrou pelas periferias do sul de Pokrovsk, já estabeleceu ali uma certa cabeça de ponte. Mas essa cabeça de ponte já está sendo abastecida logisticamente. E, consequentemente, a zona cinzenta é muito grande, provavelmente a maior parte da cidade hoje. Embora as linhas de defesa ao norte, na extremidade da cidade, na parte norte de Pokrovsk, hoje estejam sendo mantidas, em particular pelos nossos paraquedistas. Outra direção que aparece regularmente nos relatórios militares é a de Kupiansk. Apesar do relatório de Gerasimos sobre o cerco de cerca de 5.000 militares ucranianos ali, nosso comando nega essa informação. Pelo contrário, relata sucessos e o avanço das forças de defesa. Hoje ainda não foi possível expulsar o inimigo completamente de Kupiansk. Porém, as ações de contra-ataque que as forças de defesa estão demonstrando hoje são movimentos graduais, não são operações de contraofensiva bruscas, são exatamente ações de contra-ataque. No entanto, isso faz com que nossas forças de defesa consigam recuperar algumas posições táticas que haviam sido perdidas ali há algumas semanas, alguns meses atrás, justamente na própria cidade de Kupiansk. Os russos também se intensificaram no sul do nosso país. Na direção de Zaporizhia, de onde o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia retirou reservas para Pokrovsk, durante algumas semanas chegaram notícias bastante preocupantes. No entanto, agora a situação conseguiu ser estabilizada. Aquela ofensiva ativa que eles declararam ter ocorrido há uma semana, na verdade, não está acontecendo. Agora estamos realizando ataques e ações de fogo contra as reservas. É especialmente importante que agora começamos a destruir a ferrovia que abastece esses agrupamentos. A situação em Zaporizhia, segundo os analistas, continua difícil. O inimigo continua se concentrando e, sob a represa de Kakhovka, grupos de sabotagem penetram nas aldeias controladas pela Ucrânia. No entanto, esses ataques fracassam repetidamente. Os russos novamente não conseguiram tomar Stepnogorsk ou sequer os prédios residenciais altos no sul do povoado. Apenas uma parte das casas está sob controle do inimigo. Uma pressão adicional sobre Stepnogorsk é criada pelas tentativas do inimigo de avançar pela estrada em direção a Grigorovka. Ao norte das casas de veraneio à beira-mar há uma grande área aberta, por isso os russos nem tentam se fixar ali e, correndo grande risco, avançam um pouco mais ao norte, onde há um prédio e pelo menos alguma linha de trincheiras. Mas, ao avançar em campo aberto, o inimigo, graças à nossa artilharia, sofre perdas colossais ali. Por isso, os ocupantes já não recebem equipamentos e são enviados para o ataque exclusivamente a pé. Ao mesmo tempo, as forças de defesa conseguem agir não só na linha de frente, mas também nas profundezas da retaguarda russa. O último dia, em particular, foi marcado por um caso sem precedentes. As forças da Operação Especial derrubaram um helicóptero militar russo com um drone de longo alcance, o Mi-8, bem no território da Rússia. Como destacado pelo Ministério, isso inaugura um novo marco na guerra, com possibilidades para as Forças Armadas da Ucrânia nunca vistas antes. A questão é que, antes, os ucranianos derrubavam helicópteros no ar usando drones FPV comuns, com alcance máximo de algumas dezenas de quilômetros e ogivas de 1,5 kg. Neste caso específico, vemos que não foi necessário colidir o drone diretamente com o helicóptero justamente por causa da ogiva poderosa. Mas, por outro lado, isso acontece, como você pode ver, em uma altitude diferente, onde talvez os FPVs comuns novamente não consigam alcançar. E o que é muito importante, como dizem algumas fontes, embora ainda precise ser confirmado, isso acontece a uma distância muito grande. Ou seja, neste caso, estamos falando da região de Rostov, na área de Kutenikovo. E o que é Kutenikovo? Bem, na verdade, fica a 200 quilômetros da linha de contato. As áreas ocupadas também foram atingidas. Parte da região de Donetsk mergulhou em um apagão total, o que paralisou parcialmente o comando das tropas russas. Entre mais de uma dezena de ataques bem-sucedidos, vale destacar as explosões em Dokuchaevsk.
Os analistas ainda discutem se o clarão noturno foi resultado de um ataque a uma usina elétrica ou a um depósito de munições. Seja como for, ambos são, no fim das contas, um golpe na logística. Porque se uma subestação é destruída, o agrupamento perde energia elétrica. Se o ataque for ao depósito de munições, o agrupamento perde projéteis. Isso é importante para o agrupamento que está avançando agora em Donetsk. Ou seja, isso pelo menos desacelera o potencial ofensivo deles. Ao mesmo tempo, os combatentes no local confirmam essa informação. Em particular, devido ao aumento dos ataques à logística russa em Donetsk, as tropas de assalto ficaram sem o abastecimento constante de reservas e armamentos e perderam o ritmo do avanço em Pokrovsk. Não me canso de admirar a coragem e o heroísmo dos soldados ucranianos. Eles seguram a linha de frente e enfrentam uma horda enorme, que os superam em número. Por isso, peço que apoiem as Forças Armadas da Ucrânia. E se não tiverem como ajudar financeiramente, escrevam palavras de apoio para eles nos comentários. Eu sei que eles estão nos assistindo. A Rússia está levando crianças dos territórios ucranianos temporariamente ocupados de Donbás para Sakhalina para assimilação. É o que informa o Centro de Resistência Nacional. A Rússia levou um grupo de estudantes de Shakhtarsk para a região de Sakhalina, sob o pretexto de um intercâmbio universitário. São crianças com excelentes notas, participantes de clubes pró-Kremlin e filhos de militares russos. Eles organizam excursões para as crianças, mostram universidades e fazem propaganda abertamente para que construam a vida no Extremo Oriente. Também é dito que isso não é um tour educacional, mas sim parte de um programa colonial da Rússia, voltado para a assimilação de crianças ucranianas e para arrancá-las do ambiente cultural ucraniano. Durante os passeios, as crianças são induzidas a adotar a mentalidade de Sakhalina, participam de atividades de integração e são preparadas para a mudança. O CNS observa, esse esquema remonta ao programa de preparação para a deportação da população adulta para a Sibéria. Agora, a Rússia lança uma segunda direção, a retirada de jovens dos territórios ocupados. Além disso, a escolha da região aqui também não é por acaso. A Rússia é incapaz de povoar Sakhalina. Está em declínio até mesmo com seus próprios cidadãos. Por isso, tenta usar de forma cínica os ucranianos dos territórios temporariamente ocupados pela Rússia como um recurso demográfico. Enquanto o Kremlin nega os ataques ao território da União Europeia, os propagandistas russos não só praticamente admitem esses ataques, como também ameaçam, dizendo que a Rússia não pretende parar. Na verdade, essa declaração foi feita pelo propagandista Alexandre Kazakov. Nós, como já prometemos há muito tempo, geralmente eliminamos os terroristas até nos banheiros. O banheiro pode estar em qualquer prédio na Europa, na América, na África ou na Austrália. Ou seja, para eliminar terroristas no banheiro, às vezes é preciso demolir prédios de 12 andares. Ou seja, os europeus, eles realmente vivem em um jardim do Éden e acham que estão protegidos. E depois, quando as fábricas de pólvora deles explodem, é porque alguém acendeu um cigarro no lugar errado. Quando as pontes deles desabam, é porque o metal está desgastado. Ótimo! Então considerem que todo o metal da Europa de vocês está desgastado. Esperem e contem. E a propagandista russa Yulia Vitiazeva resolveu comentar um vídeo de um funeral em Ternópil. Ternópil. Esse homem perdeu a esposa e 2 filhos pequenos. No funeral, claramente sem entender direito o que estava acontecendo, ele balançava o caixão do filho. Na mídia inimiga, esse vídeo se espalhou acompanhado dos gritos de morte aos russos. Mas foram vocês, sim, vocês, ucranianos, que mataram esse bebê, a irmã dele, a mãe dele e centenas de outras crianças dos 2 lados da linha de frente. Nas imagens às quais Vitiazeva se refere, o pai embala o caixão como o corpo do filho, morto no bombardeio de Ternópil na noite de 19 de novembro. De toda a família, só Kamal sobreviveu. Ele esperou pela esposa e pelos filhos durante 3 dias nas ruínas da casa, na esperança de que os socorristas os encontrassem com vida. Mas a esposa de Kamal, Maria, e os filhos deles, Camila e Nazar, infelizmente morreram sob os escombros. Lembro que, em consequência do ataque russo a um prédio residencial em Ternópil, já morreram 34 pessoas, entre elas 6 crianças. E sim, essa retórica já virou norma entre os propagandistas russos que servem ao regime de Putin. Mas toda vez essa retórica me choca com sua desumanidade canibal. O estúdio de cinema russo Mosfilm e vários museus estatais da região de Leningrado compraram drones, sistemas de guerra eletrônica e Starlink para o exército russo, sob o pretexto de ajuda humanitária.
Jornalistas da redação russa da Rádio Svoboda escrevem que essas compras só foram possíveis graças a um decreto governamental de 2022, que permite que instituições regionais comprem produtos de uso duplo para os mobilizados. De acordo com a base de dados Counterfocus, de junho de 2024 até outubro de 2025, a empresa estatal Kinocounter Mosfilm comprou de vários fornecedores drones Mavic T3 e diferentes sistemas de guerra eletrônica no valor de quase 6 milhões de rublos. Poderia-se supor que o estúdio compre os drones para filmagens, mas isso não bate com a especificação dos drones. Não se trata da versão básica, mas sim da versão mais cara do T3, com termovisor. Esses drones custam de 5 a 7 mil dólares cada e são amplamente utilizados por militares russos e ucranianos na linha de frente. Sabe-se que o diretor da Mosfilm, Karen Shakhnazarov, é uma pessoa de confiança de Putin e apoia ativamente a chamada Operação Militar Especial. Em 2025, Shakhnazarov foi sancionado pela União Europeia, mas o estúdio em si ainda não foi alvo de sanções. Mas não é só de Mosfilm, como se costuma dizer, que se trata. A Rádio Svoboda também descobriu 3 museus na região de Leningrado que, em 2024 e 2025, assim como a Mosfilm, compraram equipamentos militares, indicando abertamente nos documentos das licitações que eram destinados às necessidades da Operação Militar Especial. Segundo os jornalistas, quem mais gastou para ajudar o exército russo foi o Museu Reserva Unificado de Vyborg. No total, o museu gastou para fins militares aproximadamente o mesmo que a Mosfilm, mais de 5 milhões de rublo. Ao mesmo tempo, o volume total das licitações, das quais o Museu de Vyborg foi o contratante, somou, no mesmo período, mais de 160 milhões de rublos. Embora o Museu de Vyborg, assim como outras organizações culturais russas, ofereça benefícios aos participantes da Operação Militar Especial, a ajuda técnica direta ao exército não foi divulgada nem no site e nas redes sociais do museu, nem na mídia. Enquanto isso, oficialmente no Kremlin, vale lembrar, eles batem no peito e gritam que querem a paz. Na prática, até museus passaram a se envolver no abastecimento do exército russo no 4º ano da guerra em grande escala contra a Ucrânia. E na Rússia, mais um momento constrangedor. Só escuta isso. Um deputado do Partido Rússia Unida falsificou o casamento do amigo só para ele receber o dinheiro do funeral. Canais de Telegram de propaganda relatam que o deputado do Partido Rússia Unida da região de Ulyanovsk, Gazinur Timushev, e o coordenador do ramo local do fundo Defensores da Pátria, Ildar Kurmakaev, foram pegos em um esquema de fraude. Eles forçaram um conhecido deles a assinar um contrato com o Ministério da Defesa e a se casar de forma fictícia. Ao mesmo tempo, afirma-se que os patriotas Z pagaram 10 mil rublos para a garota. Depois de mandar o rapaz para a linha de frente, eles conseguiram acesso ao cartão bancário dele e gastaram cerca de 580 mil rublos. Quando ele desapareceu, os participantes do esquema tentaram receber do Ministério da Defesa 13 milhões e 600 mil rublos, mas acabaram sendo detidos. Bom, pessoalmente eu não estou surpresa. O que a alma russa não inventa por ganância. E vocês, o que acharam dessa história? Escrevam aí, não se segurem nos comentários. Nas regiões russas, o dinheiro para financiar o envio de novos contratados para o exército do país agressor está acabando rapidamente. Como a diminuição do fluxo de carne fresca de canhão afeta a situação na linha de frente? Sobre isso, Figui. A Operação Militar Especial de Putin está sendo encerrada. As regiões russas começaram a ficar sem dinheiro para os contratados. Funcionários de várias regiões da Federação Russa já estão informando sobre o cancelamento dos pagamentos de 1 milhão e 100 mil rublos, supostamente devido à situação difícil do orçamento. Os primeiros a parar de atrair potenciais contratados com grandes quantias de dinheiro em 2025 foram a região de Zabaikal e logo depois, em Khakassia, também anunciaram que não há dinheiro, mas que é para aguentar firme. Agora chegou a vez da Yakutia. A Yakutia, o dinheiro para os pagamentos aos militares acabou. O orçamento não está dando conta, declarou o ministro das Finanças da República, Ivan Alexeyev. O problema com os atrasos nos pagamentos além do Baikal é tão grande que, depois dos canais de oposição na Rússia, até mesmo a mídia do Kremlin foi forçada a repercutir a notícia. A grande repercussão obrigou até os funcionários russos a reconhecerem o problema. Os homens ficam muito indignados porque, ao assinarem o contrato e irem defender a pátria, passam meses esperando pelos pagamentos regionais, chamados de auxílio de instalação. Eu não vou repetir tudo o que eles me escreveram, porque quase não tem palavras decentes ali.
E eu entendo toda essa carga emocional. Vou citar apenas a última frase que é decente e resume tudo. Por favor, diga a eles aí que a resposta dos funcionários, o orçamento está apertado, não temos dinheiro, tenham paciência, não nos satisfaz. É ainda mais difícil ter paciência nessa situação para os ocupantes que já estão mortos. Os últimos, por causa da recusa dos pagamentos prometidos às famílias, nem sequer podem ser enterrados de forma digna. Quando chega o Carga 200, os familiares recebem 100 mil da região mais 1 milhão. 1 milhão e 100 mil. Esse dinheiro era suficiente para organizar um enterro digno para o pai, irmão ou marido. Hoje, o máximo que eles recebem, se receberem, são 100 mil, e isso se chegarem a tempo. Não há dinheiro para enterrar. E daqui para frente só vai piorar, já alertam os economistas. O tesouro russo está vazio por causa das sanções ocidentais, do congelamento dos ativos do Kremlin e da recusa generalizada dos energéticos sangrentos de Putin. A Rússia não tem como pagar suas dívidas nem mesmo para os seus próprios soldados. A economia russa entrou em uma espiral de contração já bastante ativa, visível e inegável. E dificilmente ela conseguirá sair facilmente dessa espiral. Não se sabe se vai conseguir sair disso algum dia. Talvez não tão rápido quanto gostaríamos, mas as sanções ocidentais e americanas parecem realmente ter quebrado a espinha dorsal da economia russa. Em seus planos e orçamentos para 2025, o Kremlin claramente superestimou as expectativas. Baseia-se em outros preços do petróleo, em outra cotação do dólar, que no momento simplesmente não existe. No fim das contas, não há dinheiro para pagar a cada novo soldado 2,5 milhões de rublos pelo contrato com o Ministério da Defesa russo. O mesmo vale para os pagamentos por ferimentos e morte dos militares. Todos que foram para a guerra para ganhar dinheiro, a partir de agora só vão conseguir garantir uma passagem só de ida. Isso já vem acontecendo desde mais ou menos setembro de 2024. Ou seja, desde setembro de 2024 já faz quase 1 ano e meio. Na verdade, até mais de 1 ano e meio. No geral, a economia da Rússia não está crescendo. Quanto tempo dá isso? Desde setembro, então, já estamos chegando perto de 1 ano e meio. Ou seja, a economia não cresce e, além disso, está em declínio. E isso continua e se intensifica. Além disso, a situação financeira das empresas está piorando. Elas estão perdendo lucro e, consequentemente, os pagamentos do imposto sobre o lucro estão diminuindo. Por causa disso, os orçamentos regionais já estão em grande apuro. Para tentar acalmar de alguma forma as famílias dos contratados russos e as viúvas enlutadas, os funcionários do Kremlin prometeram verbalmente resolver o problema o mais rápido possível. Parece que o governo da República já encontrou uma solução. O ministro prometeu retomar os pagamentos. No entanto, tudo isso não passa de palavras vazias. Afinal, não há de onde tirar tanto dinheiro para sustentar a movimentação do Putin. Por enquanto, estão tapando os buracos com os orçamentos da saúde, habitação e educação. Mas mesmo todo junto, eles não cobrem nem 1/3 dos gastos com a operação especial. Enquanto isso, os correspondentes militares pró-Rússia já estão alardeando sobre o descontentamento em massa entre os contratados do Kremlin. Ninguém entre eles está com vontade de morrer por uma ideia, e não por dinheiro. E, em alguns trechos da linha de frente, admitem os correspondentes, depois da notícia sobre a suspensão dos pagamentos pelo Kremlin, os casos de abandono de posto e deserção aumentaram drasticamente. E agora, notícias da montadora russa Avtovaz. O Lada Niva Sport, que custa 1.700.000 rublos, pode ser retirado de produção por falta de demanda. Segundo o canal pró-governo Mesh no Telegram, as vendas do chamado esportivo, que vaza óleo e fluido de arrefecimento, despencaram 5 vezes. Se antes a fábrica produzia 250 Nivas por mês, agora são apenas 50, porque ninguém está comprando. O novo modelo da indústria automobilística nacional, apesar do preço alto, não tem proteção anticorrosiva e por dentro traz uma caixa de câmbio antiga e um motor de 16 válvulas já ultrapassado. Destino parecido teve o Lada Largos, que começou a ser retirado das vendas por causa do volante que travava. A Avtovaz, no entanto, negou todos os problemas. Assim é a Rússia, grande e poderosa, mas só no discurso. Na prática, nem consegue montar um carro decente. Só se for de qualquer jeito, com material ruim que ninguém quer. Os russos começaram a se preparar para um choque inflacionário por causa do aumento de impostos. Os consumidores russos estão se preparando para uma nova onda de aceleração do aumento dos preços, devido ao aumento de impostos, que começará em 2026. Como será o ano financeiro de 2026 para o cidadão russo comum? Falaremos sobre isso a seguir. Quanto mais o tempo passa, pior fica. As histórias de Putin sobre a vida maravilhosa na Rússia fracassaram. Não tenho praticamente nada a acrescentar aqui.
As histórias fictícias do ditador de que o país está se desenvolvendo apesar das sanções sem precedentes e da pressão do mundo ocidental. De forma geral, a situação é estável e confiável. Não resiste a uma análise factual rigorosa. Putin está à beira de um desastre econômico. Tá tudo bem, estamos caindo. Essa frase, está tudo bem, estamos caindo, é o que define a economia russa. Quando dizem que tá tudo bem, mas ao mesmo tempo a queda é mais do que evidente. As autoridades russas estão preparando a população para uma queda brusca no padrão de vida devido ao déficit orçamentário recorde, que em 2025 chega a quase 6 trilhões de rublos. O déficit orçamentário de 5,7 trilhões, sobre o qual falam no Ministério das Finanças da Rússia, são os cálculos planejados deles. Mas no que diz respeito a cálculos de fontes mais independentes, digamos assim, por exemplo, o ex-vice, na verdade o primeiro vice-presidente do Banco Central da Rússia, Vyugin disse que o déficit orçamentário será de 8 trilhões. De jeito nenhum, são 5,7. Para tapar o buraco financeiro, o Kremlin planeja aumentar os impostos. Isso é o aumento de impostos e taxas. E a Rússia está indo por esse caminho. A partir de 1º de janeiro, o imposto sobre valor agregado será aumentado, de 20% para 22%. Mas também será introduzida uma taxa de reciclagem, será aumentada a taxa ambiental, ou melhor, aumentada a taxa de reciclagem, aumentada a taxa ambiental e ainda serão criadas novas taxas. O governo também pretende congelar o dinheiro nas contas bancárias e ainda cortar os gastos sociais. A Capital Maternidade só será pago a partir do 3º filho e o programa de hipoteca familiar será transferido para a responsabilidade dos governos regionais. É isso que a propaganda está dizendo. Mardan é um dos principais propagandistas russos, assim como o chamado oligarca ortodoxo russo Malofeev, e eles dizem que o Estado não deve pagar aposentadorias, ou seja, o fim das aposentadorias. Outra consequência é que o Estado vai destinar menos dinheiro para os salários do setor público. Consequentemente, aqui também pode haver cortes. E além disso, o que pode acontecer é impressão de dinheiro. Economistas observam que a Rússia enfrenta uma típica crise de guerra, aumento dos gastos militares, déficit orçamentário, alta nos preços dos combustíveis e dos alimentos. A inflação anual na Rússia ultrapassou 8% e a gasolina ficou mais de 10% mais cara. A inflação vai disparar. Justamente porque esse dinheiro vai ser injetado, justamente porque, na verdade, os impostos vão aumentar, isso vai acelerar ainda mais a inflação. Ao mesmo tempo, a inflação na Rússia, sem a questão da tava, é baixa. Oficialmente, é claro, ela está em 8%. Mas as pessoas que acompanham essa questão dizem que a inflação na Rússia, vamos colocar assim, para os produtos alimentícios, para os itens usados no dia a dia, ela chega a cerca de 28% a 32%. Além disso, o segundo aumento da alíquota do IVA nos últimos 7 anos, previsto para 2026, coloca a Rússia entre os 20 países com o maior nível desse imposto no mundo. O IVA só é mais alto em alguns países da Europa. E fora da região europeia, a Rússia vai dividir a liderança com o Uruguai. E na Rússia, sim, estão dispostos a aumentar esse IVA. Isso vai, sem dúvida, atingir fortemente toda a economia, toda a cadeia. E quando falamos em cadeia, é quando o produto é vendido várias vezes, e a cada vez será preciso pagar 2% a mais. Ou seja, pode parecer pouca coisa, mas isso vai afetar de forma muito, muito desagradável a população. Consequentemente, quando a Rússia se destaca entre os países com esse imposto, isso significa que, na Rússia, não é vantajoso criar valor agregado, o que, na prática, significa que é vantajoso não fazer nada. Em palavras simples, o ditador do Kremlin, ao iniciar a guerra contra a Ucrânia, está destruindo com as próprias mãos o seu próprio império, que mais cedo ou mais tarde certamente vai cair. E, para finalizar, a rebelião dos presos contra a guerra. Segundo relatos de canais russos de Kstovo, um grupo de condenados russos que estavam sendo levados da prisão para a chamada Operação Militar Especial fugiu. Os condenados estavam sendo transportados da prisão para participar da Operação Militar Especial. Durante a fuga, o motorista do carro de escolta foi morto. Atualmente, equipes reforçadas da polícia estão realizando buscas ativas pelos fugitivos. Os criminosos podem estar em Kudrovo e nos arredores próximos. Bom, o que dizer disso? É isso aí. Pra que ir pra um ataque suicida e morrer se dá pra fazer uma operação especial em casa mesmo? Curte aí e se concorda. O que achou das nossas notícias? Escreve aí o que a gente deve mudar pra ficar melhor. A gente vai levar em consideração, com certeza. Enquanto isso, deixa um like nesse vídeo pra apoiar o que a gente faz. E não esquece de se inscrever no nosso canal Ucrânia Hoje pra não perder os próximos episódios. Até a próxima!